여러분 안녕하십니까? Bom dia, pessoal. 음악이 너무너무 좋고 A música é tão boa 정말 찬송이 이렇게 아름답게 사람의 마음을 쓸어가는 줄은 몰랐어요. e eu não sabia como a música conduzia tão fortemente o coração das pessoas. Eu sou uma pessoa um pouco dura, né? Mas essa música pôde comover o meu coração. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15. 창세기 17장 찾으셨으면 15절부터 제가 Se vocês acharam, Gênesis capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Lemos até o versículo 22. Deus criou os seus corações e também criou o meu coração. Pode ter um pouco de diferença entre o meu coração e de vocês. Em alguns aspectos pode ter alguma diferença, mas porque é o coração que Deus criou. Se vocês ficarem na palavra de Deus, então os seus corações vão ser transformados da mesma forma. Assim também a cevada, quando ela toca na terra e ela pertence à terra, então na cevada vai brotar e vai crescer e vai dar os seus frutos. Pode ter as suas diferenças. Mas quando ela é espalhada pela terra e ela pega a raiz, então ela vai brotar e vai vencer o frio. E crescendo, ela vai poder dar os seus frutos. Dessa mesma forma, o ser humano pode ter diferença de pensamento. Umas pessoas podem pensar coisas más, outras coisas boas. Mas o coração do ser humano, se chegar ao ponto de aceitar a palavra de Deus, ela vai ser transformada incrivelmente. Eu, como pastor, eu me encontrei com vários presidiários na prisão. Pareciam que eles eram muito... dava medo deles, assim. Mas quando a palavra entrou no coração deles, foi tão incrível a transformação deles. Os estudantes se tornam viciados em droga, em jogos. E esses estudantes, quando a palavra entra nesses corações, eles são completamente transformados. Pessoal, todos vocês são seres humanos. Eu já falei para vocês, né? Vocês não são cachorro, não é? Em todo ser humano, Deus, é porque cada um tem um coração diferente e está dando seu coração para coisas diferentes. Mas, se a palavra entrar em conflito com o seu coração e a palavra de Deus vencer o seu coração,
Então, da mesma forma, Deus vai trocar os seus corações do jeito que Ele quer. 여러분 저는 Pessoal, eu, 2년 전에 há 2 anos atrás, 제가 저희 이 새벽에 차를 타고 eu de madrugada, eu peguei o carro e vim até aqui. 그날은 잠이 안 나서 Eu não estava com sono, né? E às 3 horas da madrugada eu me acordei aquele dia e vim até aqui. 새벽 3시에 Então, às 3 horas da madrugada, 남교회 마당에 오면 eu, quando venho para esse pátio da igreja de Gangnam, é tão bom. 고속도로에 차가 앞으로 막 드물게 라이트를 비치며 지나가. Então, eu passo pela rua, eu entro aqui, daí as estrelas ficam brilhando bem forte. Aí, dentro do carro, eu estava orando. 근데 내 마음에 Mas no meu coração, 로마서 8장 37절. Romanos capítulo 8, 그러나 이 versículo 모든 38. 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉히 이기느니라. Pois somos mais do que vencedores, 말씀이 내 마음에서 막 toria시 살아. porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. 그 제가 não é isso. 참 생각을 Então, eu estava pensando, e durante a oração, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 그리고 이제 지난 과거인들 하나 더듬어 봤는데 E quando eu vi cada coisa do meu passado, 지난 과거일 하나 cada coisa do meu passado, 정말 그 하나님께 그래 이 일도 하나님이 이기게 해줬어. ah, sim, até essa coisa foi Deus quem me fez vencer. 또 하나님 Isso também foi Deus quem me fez vencer. 이 일도 Isso também foi Deus quem me fez vencer. 지난 과거를 보니까 진짜 Quando eu vi meu passado, cada coisa difícil que eu tive, foi Deus quem me fez vencer. 그제 새벽 기도회를 저희들 새벽 5시 Aí a gente tem o culto de madrugada, 5:30 da madrugada. 새벽 기도회 Aí no culto de madrugada, não era minha vez de pregar, mas eu fui pregar. 로마서 8장 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. 그 말씀을 저는 내 마음이 Essa palavra estava me dando tanta alegria e gratidão no coração. 하나님이 나와 함께 계시는 Deus está comigo, então o que vai ser problema? Não vou ter nenhum problema. Depois que eu acabei o culto de madrugada, eu saí 노은 목사님이 저한테 de lá da sala, daí o pastor Kim So-un veio para mim e falou: pastor, aconteceu um acidente. 그제 사고가 생겼다고 하는데 내 마음에 Ele falou que aconteceu um acidente, mas no meu coração, 들어있어. porque meu coração estava cheio da palavra, 뭔데? que acidente? 문혜진이란 여학생 A estudante Munhedin, ela foi como missionária temporária lá na África e ela caiu do andaime. 떨어져가지고 Ela caiu do andaime e aí os médicos falaram que não tinha nenhum problema e mandaram ela de volta para casa. Mas aí quando ela chegou em casa, desde a perna dela até a cintura não estava perdendo todos os sentidos, né? E daí a sétima vértebra dela quebrou. E aí começou a morrer todos os nervos dela. Então, tinha que vir logo de Gana para a Coreia, mas não tinha avião para isso. 제가 첫 번째 내 마음에 들기 Então, a primeira coisa que surgiu no meu coração, 이제 21개 학생이 그 aquela estudante deve ter uns 23, 24 anos. 1번뼈가 부러졌어. Se quebrou a sétima vértebra dela, 모든 신경이 다 então, abaixo do umbigo dela, toda a perna dela vai ficar seca, né? Vai ficar ressequida. Então, ela vai ter que viver na cama o resto da vida. 그 여- Segundo pensamento que surgiu, aquela jovem que está na idade da flor, está deitada na cama, 시연을 맞고 예수 끝까지 될 동안 내가 옆에서 봐야 한다. e eu tenho que ver aquele sofrimento dela, ela deitada na cama do meu lado. Isso era um grande fardo para mim. 그런 일을 딱 두 번째 E depois, que pensamento surgiu? 이야기를 어떻게 그 아이 부모 Como que eu vou falar
isso para os pais dela. 그 부모에게 이야기할 때 부모가 Quando eu falar para os pais dela, o que será que eles vão falar? Como é que será que eles vão pensar? 우리가 1년에 600~700명씩 대학생들을 전 세계에 보내. Por ano, a gente manda 600, 700 missionários temporários para o mundo inteiro. Então, com esse acidente, será que eu vou continuar podendo enviar esses estudantes para o mundo inteiro? 내 마음을 Então, esses pensamentos começaram a pressionar meu coração. 가장 내 마음을 고통스럽게 했다. A coisa que mais me dava dor no coração, 내가 그 꽃다운 아이 aquela jovem estudante que está na flor da idade, ela quebrou a coluna dela. E aquele nervo morreu. 나 그래 척추가 침대에 누워 E por causa daquela vértebra quebrada, 26, 27, 28, 29, 30, Com- 40, 40. então, com 26, 27, 30, 40, 50, 60, 70 anos, viver em cima da cama, aquilo pesava muito no meu coração. 그러고 있는데 E assim eu tava, aí de repente, 그러나 lev- 모든 일에 em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 말씀은 위대하더라. A palavra estava me consolando. 말씀이 내 마음 안에서 A palavra estava dentro do meu coração. 두려움, Aquele medo, aquela preocupação. A palavra venceu tudo isso. 이긴다. Vamos vencer. Vamos vencer. 이거 문제가 안 돼. Isso não vai se tornar problema. 넉넉히 이긴다. Mais que vencedores. 그 마음이 내 마음에 드니. Quando tive esse coração, 예진이가 a Redini, 침대에 누워서 한편 산다고 한 번도 믿어. eu não acreditei em nenhum momento que ela viveria na cama. A Redini vai se levantar. Ela vai andar. 예진이 보고 자. Eu frequentemente falo para Redini, Redina, sara logo. 좋은 신랑하고 결혼. Casa com um bom homem, tá? 그리고 너 아프리카에 E você vai para a África 네가 대학을 설립. e você tem que trabalhar na faculdade. 신랑하고 같이 너는 E você, junto com o seu marido, você participa da faculdade, do coral. Você vai lá e leciona lá na África. 마음에서 혜진이가 No meu coração, a Redini jamais vai viver o resto da vida na cama. Começou a surgir esse coração dentro de mim. 여러분 사람이 Pessoal, 여러분은 전부 다 todos os seres humanos têm um coração que foi criado por Deus. 여러분 마음 안에 이 말씀이 받아들여 자리를 Se essa palavra entrar no seu coração e tomar lugar, 어떤 문제든 qualquer problema que seja, 이깁니다. essa palavra vai vencer o problema. 말씀이 이겨서 내 마음에 믿어 E se eu aceitar essa palavra e crer nessa palavra, vai acontecer conforme a fé. 이제 여러분 내 마음에 Então, dentro do meu coração, 혜진이가 누워 있다고 생각하는 eu não penso mais que a Redini está deitada. Então, meu coração tem fé. 도장님이 저한테 O ancião Do me ligou. 목사님 그 혜진이 학생 부모님 Pastor, 우리가 찾아가서 nós... 이야기를 해야 하는 Será que a gente não tem que procurar os pais da Redini e conversar com eles? 혜진이가 한평 누워 있다면 그 이야기 어떻게 Como é que eu vou falar? Como é que a gente vai falar que a Redini vai ter que deitar na cama o resto da vida? Então, como eu não tinha esse coração, então não tem problema, eu vou ligar. 전화번호 좀 Me dá o telefone dela. Daí eu recebi o telefone dos pais dela. 전화를 걸어 Daí eu liguei para os pais dela. 혜진이 엄마 Alô, é a mãe da Redini? 예, Sim. 저 박옥순 Eu sou o pastor Oxo Park. 내가 그때 한 이야기 그대로 Eu vou falar exatamente o que aconteceu. 혜진이 엄마세요. É a mãe do... eu vou falar exatamente como foi, tá? Olha, mãe da Redini, aconteceu um acidente, ela caiu lá na África, em Gana, caiu lá de um andaime, quebrou a 7ª vértebra e o médico falou que ela vai ter que ficar na cama o resto da vida.
Então não tem nenhum avião que a gente pode trazer ela. Então a gente está pedindo para as companhias aéreas, mas ninguém traz ela. Então a gente está trazendo ela pela companhia aérea Lufthansa. Mas o incrível, há 10 dias antes de acontecer isso, eu tinha ido para casa dela, para pregar na casa dela, e eu escutei que a filha dela estava na África pregando o evangelho. Então aí eu não sabia que ela era a mãe da Redini, porque eu sou um pouco desligado. Aí a primeira coisa que a mãe dela falou para mim foi: pastor, eu tô aqui no retiro de Tedok. Eu decorei exatamente o que ela falou. Pastor, o senhor sabe melhor do que eu, então pastor, faça como o senhor quiser. E aí eu desliguei o telefone. Aí a gente ligou lá para a companhia aérea. Então eles falaram: a gente pode levar qualquer estudante, qualquer pessoa que estiver sentada, mas deitada é difícil. Então a mais rápida de Gana até para trazer até a Coreia era o avião do Emirados Árabes, mas a gente tinha que pegar ela com esse avião. A gente ligou para essa companhia aérea da Emirados Árabes para trazer logo ela para a Coreia. Mas aquela companhia aérea não queria fazer alguma coisa que fosse um fardo para eles. Aí depois a segunda companhia aérea que a gente ligou foi para a Lufthansa, que é um avião alemão. Aí a Lufthansa falou que ia trazer ela, mas tinha que fazer uma cama no avião. Então eles falaram: eu vou pegar a cama amanhã e amanhã eu vou trazer. Então eu tenho que pagar $18.000. Então então $700 na verdade, né? Mas a gente não enxergava 700 ou $18.000, né? Então ela tinha que vir logo. Daí a gente comprou logo a passagem dela e ela veio da África até Frankfurt. Aí eu falei com o pastor Konon Sogo: oi, pastor, onde você está agora? Ah, eu estou em Göttingen. Ah, é que aconteceu uma coisa muito grave. Por que você está em Göttingen agora? Vai logo para Frankfurt. Desculpa, pastor Kwan. Eu falo assim com ele, né? Eu falo assim, de igual, assim como se ele fosse mais novo, né? Aí eu falei: chama todos os irmãos para a igreja de Frankfurt. E para a igreja de Frankfurt. E procura logo um hospital mais próximo do aeroporto e o melhor médico que mexe na coluna. Aí deixa uma ambulância de prontidão assim que chega aquele avião em Frankfurt. Não deixa ninguém descer, mas faz descer primeiro a Redini e faz ela ter a cirurgia o mais rápido possível. Com aquela ambulância, se vocês estiverem em espera, leva ela logo para o hospital. Daí a gente mandou a mãe da Redini para Frankfurt e aí ela fez a cirurgia. O incrível, aquele hospital era o melhor hospital do mundo que operava a coluna. Então tinha que cortar aqui, então tinha que cortar o osso da costela para poder entrar pela coluna, mas ele só esvaziou a carne da costela aí para fazer a cirurgia da coluna, né? Mas aí o médico, quando ele estava colocando a faca, ele falou assim: tudo que o ser humano pode fazer, eu já fiz. Mas agora somente resta o que Deus pode fazer. Agora o trabalho é de Deus. Então a Redini ficou por alguns dias naquele hospital. E durante esses dias, ela ganhou um apelido de anjo. Uma asiática, ela foi lá para a África para trabalhar voluntariamente, porque na verdade se acontece isso com os jovens
né? Eles choram, gritam, ficam esperneando, mas ela estava sorrindo para todo mundo, conversando, sabe? Estava bem simpática. E no dia... Então eu, naquele dia, quando ela voltou para a Coreia... eu também tinha voltado do exterior 1 hora antes dela. Daí a gente foi direto para o hospital Hanyang. E daí eu mexi no pé dela. E é o mesmo pé do que qualquer outra pessoa. É o mesmo pé. Mas era um pé que não tinha nenhum sentimento. Era um pé que estava morto. Quando eu vi aquela perna... O mundo fala que essa perna morreu, mas nós temos Deus. Deus pode fazer essa perna sobreviver. Deus pode dar vida a essa perna. Deus vai trabalhar. Aí eu perguntei para Redini, como é que está o seu coração? Eu tenho curiosidade em saber como está o seu coração. Depois de acontecer isso com você, como é que está o seu coração? Aí a Redini falou, pastor, eu até então não tinha acreditado em Deus, mas eu agradeço, pastor. Deus quer me abençoar, por isso que Ele fez isso. Quando Deus criou o ser humano, Ele sabia que o ser humano ia cometer pecado, ia cometer erro, ia cair no sofrimento, ia fazer maldade. Ele sabia disso tudo. Por isso, Deus criou o coração do ser humano. Pessoal, esse coração foi criado para ter o quê? Para que esse coração foi feito como um vaso para poder aceitar a palavra de Deus e ter a palavra de Deus dentro dele. Por isso, dentro do seu coração, se você aceitar pela fé a palavra de Deus e guardar dentro desse vaso do seu coração, aleluia, qualquer problema que você se encontrar, que você se deparar, Deus vai resolver tudo. Pessoal, mas o problema é que as pessoas são enganadas por Satanás. E dentro do nosso coração, a gente não coloca a palavra de Deus. As cobiças do mundo, as lascívias. A gente guarda isso no nosso coração. Aí a vida se torna difícil, cansativa, um fardo. Eu falei para Redini, escreve um livro. É difícil você escrever, né? Então você grava num gravador. Primeiro capítulo, segundo capítulo, até uns 10 capítulos. No primeiro capítulo, quando você estava difícil, na época quando você estava na faculdade, capítulo 2, como é que você se encontrou com Deus na faculdade, depois você, quando foi para Gana, você fez eventos de missionários temporários, como você viveu lá. No capítulo 3, você começa a falar sobre o acidente que você teve, aí você grava todo o coração que surgiu em você. Quando você ficou paralítica, quando você não podia ir para o banheiro sozinha, quando você teve dificuldade e quando você ficou cansada porque não podia ir para o banheiro sozinha. Então escreve um pouco sobre o seu coração. E quando os médicos te viram, colocaram desesperança, que você nunca vai poder andar, que você vai ter que ficar na cama para sempre. Então escreve um pouco sobre esse seu coração.
E no capítulo 5, 6, entrando nesses capítulos, 네 마음에 하나님이 어떻게 como que Deus trabalhou no seu coração? 네 마음 안에 어떻게 하나님이 Como que Deus deu esperança no seu coração? Escreve um pouco sobre isso. Então assim a gente grava sobre isso que a gente vai escrever um livro. No mundo há muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade e aí acabam no desespero. Então, se você escrever sobre isso, você vai poder ganhar bastante dinheiro e aí você vai poder se casar e vai sobrar ainda. Eu vendo esse livro por você. Eu não posso ver a Regine frequentemente. Eu vejo ela a cada 10 dias e agora eu também mal posso ver. Na nossa igreja tem muitos irmãos médicos. Tem o ancião Moon Chang-won, que ele é o médico da nossa igreja. Eu pergunto sobre a Regine para ele. O ancião Moon, ele só responde uma coisa. Medicinalmente é impossível. Mas o ancião Moon não pode falar que é impossível. Porque ele é ancião da igreja de Gangnam. Ele vai poder falar que é impossível? Então, medicinalmente é impossível. Mas sabe como ele fala? Medicinalmente é impossível. E aí depois ele não fala nada. Tipo, pastor, você que interprete do seu jeito. Eu fui para um hospital. E a perna dela estava ficando ressequida, estava ficando bem fraquinha, porque estava morrendo a perna dela. Estava ficando bem fininha. Daí eu falei, você faz exercício na perna, porque quando você começar a andar, você vai ter que andar. Então, a partir de agora, você começa a fazer fisioterapia. Daí ela começou a fazer fisioterapia no hospital. Daí o médico falou, o que você está fazendo? Não faz essa coisa louca, tira isso. Você jamais vai poder andar. Esse tipo de doente, de paralítico, não fala essas coisas mentirosas para ela. Eu também acredito em Deus, mas isso não dá. Aí a Regine falou para mim. Aí eu falei para Regine, você não volta mais para aquele hospital. Embora ele tenha estudado para ser médico, né? Mas o médico não sabe de tudo. Quando a gente vê que esse médico fala como se ele soubesse de tudo, ele é um pouco ignorante. Ele sabe sobre as coisas da medicina, mas ele não sabe tudo. Existem tantas pessoas que estavam na beira da morte, mas acabaram sobrevivendo por causa de milagre. A gente tem Deus. Eu, semana retrasada, fui para uma conferência no Japão. Depois do culto de domingo, eu fui para Tóquio começar a conferência. Na hora do culto, o ancião Han pegou o notebook dele e começou a mostrar. Pastor, olha isso. Eles gravaram um vídeo sobre a Regine. Então, ela estava andando. Então, na verdade, era o ajudante que estava arrumando a perna dela para andar para cá e para lá, né? Mas quando a gente vê exatamente, a perna direita e a perna esquerda estão diferentes. A perna direita estava sendo arrastada, mas a perna esquerda, ela estava conseguindo levantar. Então quer dizer que o nervo dela está ressuscitando. O que aconteceu desde o ano passado? Pastor, eu estou com muita dor na perna, eu não consigo dormir de tanta dor. Ela falou que o nervo dela estava ressuscitando e por isso ela não conseguia aguentar de dor. Por quê? Aí eu falei, não toma morfina, porque vai que você toma morfina e morre de novo. O ancião Moon falou, não tem problema, pode tomar morfina. Aí eu não posso falar nada porque ele é médico, né? Ultimamente a Regine, ela está falando que está conseguindo engatinhar com o joelho.
Aí ontem eu falei com o ancião Juan. Aí gravaram ela deitando de costas. Olha, pastor, há um mês atrás foi assim. Então a bunda dela, né, as nádegas dela tá acompanhando a perna, né? Porque tá machucada a vértebra. Mas agora a perna dela, a bunda dela não tá mais só acompanhando a perna, mas está entrando força. E aí ela tá começando a ter movimento nas nádegas também, na cintura, né? Então, mas ainda ela não consegue ir pro banheiro sozinha. É um sofrimento isso, né? Independente do que as pessoas do mundo digam, eu acredito em Deus. Não é porque eu entendo que eu acredito. Eu também sei que se eu falar essas coisas, eu vou escutar uma palavra de que eu sou bobo. Algumas pessoas dizem que eu sou meio louco. Mas, pessoal, dentro do meu coração, porque a palavra de Deus entrou dentro de mim, essa palavra tomando lugar no meu coração, porque essa palavra vai arrastando o meu coração, eu começo a acreditar em Deus. Eu acredito em Deus. Pessoal, antes, não o meu pensamento, não a palavra, mas o meu pensamento, a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu vi com os meus olhos, porque isso arrastava o meu coração. Eu seguia a minha cobiça, seguia o meu desejo. Por isso eu somente podia seguir um caminho contrário ao de Deus. Agora, a palavra de Deus entrou no meu coração. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Essa palavra entrou no meu coração e tomou lugar. Porque dentro do meu coração Deus tomou lugar. Quem perde para essa palavra está perdendo para Deus. Rejeitar a palavra é rejeitar a Deus. Porque com certeza eu também sou gente. Eu fico falando tão alto e aí ela não conseguia andar. Então surgem esses pensamentos também. Ai, se o médico falou que não dá, será que não dá? Eu acho que não dá mesmo, né? Não, então surge esse tipo de coração dentro de mim. Mas, porque a gente não consegue vencer a palavra. A palavra me deu certeza de que a Redini ia andar. Às vezes, eu desenho no meu coração a Redini se casando. Que homem será? Que marido será que ela vai ter? Qual será o homem? A Redini com duas pernas, vestindo o vestido. Eu é quem vou realizar o casamento dela. E quando eu vir aquela noiva entrando... Pessoal, isso ainda é uma imaginação, mas frequentemente eu desenho isso dentro do meu coração. A Redini vai estar segurando a mão do pai dele, vai estar com um lindo vestido e os irmãos vão estar felizes. Ela vai estar diante de mim e ela vai me cumprimentar, segurando a mão do marido, e ela vai sair casada daqui. Redini, isso não é uma ilusão.
Isso é uma fé diante de Deus. Estimados amigos, por que a gente não consegue? Vocês sabem onde está o problema da gente não conseguir ter uma vida espiritual? Onde está o problema da gente não conseguir ter uma vida espiritual? Por que a gente não consegue ter uma vida espiritual? O Antigo e o Novo Testamento, 66 livros da Bíblia, são as palavras de Deus. Mas antes de descobrir a palavra de Deus, nós experimentamos, aprendemos uma teoria do mundo, e isso se tornou conceito do nosso coração. E quando eu vejo pelo meu conceito, isso é impossível. E isso não vai dar certo. Pessoal, todos vocês estão vivendo com esse conceito. Deus falou para o ser humano: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente, antes de comer, até a gente comer esse fruto, a gente não tinha conceito do que era bom e do que era mal. Mas depois que o ser humano comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora o ser humano, o que é medonho no ser humano é que não acreditam mais na palavra de Deus, mas vivem acreditando no conceito do bem e do mal. Isso é mal. Isso é estar contra Deus. Nós não temos que viver com o conceito do homem. Nós temos que viver seguindo a palavra de Deus que está viva. Pessoal, e vocês como são? Eu também. Até eu conhecer a palavra de Deus, até eu acreditar em Deus, eu tinha o meu próprio conceito. Com a minha experiência, eu vivia com isso. Mas, pessoal, eu viver com o meu conceito, com a minha experiência, isso é contra Deus. Eu nem sonhava que isso era contra Deus. E eu vivi só aceitando as coisas do mundo. E não tinha nenhum problema. Mas aí, qual o problema que me surgiu? Eu, acreditando em Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia, o que era sofredor, sempre que a palavra de Deus queria entrar no meu coração, eu tinha um conceito: não, isso não dá, isso é impossível, não, isso não pode acontecer, não, isso eu não posso aceitar, não, isso não faz sentido, como isso pode acontecer? Tendo esse tipo de coração, eu não deixava, o meu conceito não deixava, o meu conceito impedia com que a palavra de Deus entrasse no meu coração. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo foi até ele. Ele conversou com a Marta. Antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, Jesus se encontrou com o coração de Marta. Se encontrando com o coração de Marta, o que ele fez? Desculpa. Se encontrando com o coração da Marta, o coração de Marta e o coração de Jesus eram diferentes. O coração de Jesus, ele acreditava que Lázaro estava vivo. No coração de Marta, ela acreditava que o irmão dela tinha morrido. Antes de Lázaro morrer, a Marta queria ressuscitar o Lázaro que estava morto no coração dela. O meu irmão vai viver, o irmão vai viver, o meu irmão vai viver. Então Jesus Cristo queria que ela tivesse esse coração. E aí Jesus Cristo falou o coração dele para Marta: seu irmão há de ressurgir.
Mas Satanás encheu o coração de Marta. Sim, no último dia, eu sei que ele vai ressurgir. Ela não conseguia aceitar a palavra de Jesus. Jesus falou: eu sou a vida, a ressurreição, e todo aquele que crê em mim há de... Você acredita nisso? O seu irmão vai ressuscitar. Mas a Marta não conseguia acreditar. E aí, Jesus Cristo chorou de tanta dor no coração. Por quê? A Marta tinha o pensamento dela. Como é que o meu irmão morto, fedido, como é que ele vai reviver? Não, isso não faz sentido. Mas o incrível, o irmão morto, fedido, não vai conseguir reviver. Mas como é que no último dia ele vai conseguir ressurgir? É igual, pessoal. Então, vocês não conseguem, se vocês não acreditam que ele vai ressurgir agora, como é que vocês vão acreditar que ele vai ressurgir no último dia? Então, Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo foi no túmulo dele e ele falou: tirai a pedra. O que a Marta falou? Senhor, já faz 4 dias que ele morreu. Ele está fedendo. Então, se a gente tirar a pedra, vai feder. Deixa a pedra. No coração de Marta, seu irmão ainda estava morto. Mas no coração de Jesus, ele já estava vivo. Pessoal, hoje em dia, muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, porém, elas têm uma vida espiritual se apoiando no seu próprio conceito. No coração delas, Deus está morto. Tem algumas pessoas que têm Deus no coração, mas elas não conseguem nem resolver pequenos problemas, mas elas estão acreditando em Deus. Cada vez que eu quero acreditar em Deus, a Bíblia fala assim, mas o meu conceito fala de uma forma contrária. O meu pensamento parece diferente, pela minha sabedoria parece que não vai dar certo. Por isso, esse pensamento está bloqueando a palavra de Deus. Por isso que é isso que significa eu ser da descendência de Adão. Cada vez que eu quero acreditar na palavra, nenhuma vez sequer, Satanás sempre vem no meu coração: não, isso não vai dar certo. Ele disse que vai dar certo, não dá. Aquilo também não dá certo, aquele outro também não vai dar certo. Então, pela minha cabeça eu sei. Mas ele não deixa eu acreditar no meu coração, porque ele criou o meu conceito dentro de mim. Pastor tem que ler a Bíblia. Daí começa a ler a Bíblia e começa a procurar a Bíblia. Mas a verdade interessante, eu descobri a verdade interessante de Deus. E eu quero falar sobre isso para vocês hoje. Pessoal, então a Bíblia expressou exatamente o coração do homem. E tem muitas partes assim na Bíblia. Hoje, é sobre isso que nós lemos nessa noite. Deus viu a Abraão e falou: seu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Abraão significa o quê? Pai de muitas nações. Eu farei com que você tenha muitos filhos. Amém. Sim, que bom. A sua esposa, Sarai, não será mais Sarai, mas Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. A Bíblia mais... o que é mais abençoado, gracioso,
nessa Bíblia é Gênesis capítulo 17, versículo 17. Por quê? Abraão é igual a nós. Então se prostrou a Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Sabe por que está escrito isso na Bíblia? Expressou exatamente o coração de vocês. Da boca de Abraão, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O que isso significa? O meu conceito, a minha experiência, a minha teoria está falando sobre isso. A minha experiência, a minha teoria, a minha sabedoria. Isso tudo, a Bíblia está mostrando que tudo isso expulsa, rejeita a palavra de Deus. Vocês são iguaizinhos. Não é, pessoal? É, né? A pessoa que usou azul, que usou roupa branca, verde. A pessoa que está sentada aqui embaixo, lá em cima. Pode ter um pouco de diferença nisso. Mas, da mesma forma, as pessoas têm o seu conceito. Quando eu vejo isso, a Bíblia diz assim, mas isso não dá certo, isso não vai dar certo. Satanás colocou esse conceito dentro de mim e faz com que a palavra de Deus não possa tomar lugar, espaço no meu coração. Vocês também são assim, pessoal? Acontece isso com vocês também? Vocês leem a palavra. Então vocês acreditam no que é possível de acontecer, mas o que é impossível vocês não acreditam. Não é por isso que Deus não pode trabalhar nas suas vidas. Mas o importante a Bíblia desenhou o nosso coração. Pessoal, eu não posso falar isso, mas aquela hora vocês viram o vídeo e riu, né? Por que vocês riram? Saiu o rosto da minha esposa? Foi isso. O vídeo tá longe, por isso que eu não enxergo bem, mas todo mundo riu. Por isso eu pensei, né? Deve ter aparecido o rosto da minha esposa ali. Por quê? A minha filha agora está na Rússia. A minha filha falou que ela me ligou enquanto eu estava vindo aqui para a igreja. O maestro Boris está conduzindo bem? Sim. E foi tão bem cantada aquela música de Jesus. E falando isso, ela falou, tô com saudade da mamãe. Aí eu falei, tá, então a sua mãe, eu vou trazer ela aqui no púlpito e vou colocar ela do meu lado, tá bom? Na hora do culto. Aí ela riu, aí ela sabia que eu não ia fazer isso, né? Aí a minha esposa falou, então se eu pedir pro cameraman um favorzinho, então por um segundo eu vou poder mostrar o rosto pra minha filha. Aí eu escutei, né, ela falando isso. Aí hoje à noite, aí eu tava falando e de repente todo mundo tava rindo. Eu não consegui ver, né, mas eu acho que minha esposa apareceu no vídeo, né, porque o vídeo ali é pequeno. Aí no meu pensamento apareceu. Eu acho que a minha esposa comprou um cafezinho pro cameraman e pediu aquele favorzinho. Vocês não podem fazer aparecer a minha esposa agora? Então, tá aparecendo a minha esposa agora? Acho que a minha filha agora está assistindo. Pessoal, se eu não falar isso, vocês não sabem por que está acontecendo isso, né? Quando eu vi vocês rindo, eu sabia. Quando eu vi vocês rindo no vídeo, tá aparecendo o rosto da minha esposa, né? Mas é que não dá pra ver porque o vídeo é pequeno. Mas eu acho que a minha esposa falou pro cameraman e por isso que apareceu ela. Eu já sabia a verdade. Não é?
Com certeza a minha esposa deve ter feito isso. 이런 비유는 안 맞는 비유지만 어떻게 대진 Eu sei como foi que aconteceu todo esse processo. 마음의 세계에 일어난 일들이 어떻게 대지는지 그 Então eu sei também como que acontece o processo do nosso coração. Satanás, 아담 하와가 depois que o ser humano cometeu o pecado, entrou o conceito do bem e do mal dentro do coração dele. 이 사해라는 것을 E criando esse conceito, 정치, a cultura, a experiência, a vivência, a teoria, a educação. 문화간에 하나님의 Então, 말씀을 믿을 수 없도록 해. Satanás tem que fazer de qualquer jeito para a gente não poder acreditar na palavra de Deus. 우리가 하나님의 말씀을 Se eu acreditar na palavra de Deus, então Satanás vai ser derrotado. Por isso, todos nós, 하나님의 말씀과 전혀 다른 nós temos um conceito. Ele criou um conceito do ser humano completamente contrário à palavra de Deus. Por isso, a gente vive nesse mundo com esse conceito. 근데 여러분 그 기준을 가지고 우리가 익숙해서 E a gente vivendo, acostumado com esse conceito, a gente por isso não consegue aceitar e nem acreditar na palavra de Deus. 그 이야기가 성경 E dentro da Bíblia, em cada canto da Bíblia, está falando sobre isso. 근데 오늘 읽은 아브라함의 E hoje, sobre Abraão que a gente leu, também é igualzinho, pela teoria que nós temos. 의사가 O médico, a 7ª vértebra quebrou, então todos os nervos morreram. 그 신경이 E esse nervo ressuscitar, medicinalmente isso é impossível. 의사가 학교 O médico, ele fez medicina na faculdade. E isso foi ensinado para ele. Mas diz que o médico muito inteligente não fala desse jeito. 전 박사님 대학 갔을 Tem um ancião, 때 처음에 강의하다가 que 의사가 o 뭐라고 médico, né, nosso, que saiu na medicina, e aí numa aula falaram toda a teoria que vocês estão aprendendo agora, eu não sei se daqui a 10 anos tudo isso vai ser ao contrário. 그런 일이 많았다는 거예요. Eu não sei que mudança vai ter daqui a 10 anos. 워싱턴이 죽을 때는 그때 치료하는 방법 Então, o presidente Washington, 피는 너무 뽑아서 o George Washington, ele morreu porque tiraram muito sangue dele. 사람이 수원을 먹으면 병 Eles pensaram que 우리 수원 요즘 독이라고 하는데 의사가 의대 então um médico, 여러분들 지금 내가 강의한 이 강의가 지금 agora eu posso dizer 이 학교 졸업 que isso é certo agora, mas quando vocês se formarem da faculdade, eu não sei mais se o que vocês estão aprendendo agora está certo. Porque o médico inteligente sabe isso. Porque o que é perfeito e nunca muda é a palavra de Deus. Por isso a gente tem que acreditar em Jesus. Mas o engraçado é que o ser humano, com uma sabedoria tão pequenininha, ele rejeita a palavra de Deus. 경험 가지고 하는 말 Ele rejeita a palavra de Deus com a sua experiência, com a sua sabedoria e teoria. 저는 제가 대학 Eu falo para os estudantes universitários. 연 대학생들이 저희들 마인드 A gente tem um treinamento de mente, eu ensino para eles o mundo do coração. 이야기하면 굉장히 막 Eu pensei que se eu ensinasse a palavra de Deus para os estudantes, eles iam odiar isso. Então, tem muitos estudantes que não acreditam em Deus e frequentam a nossa igreja, mas eu faço um treinamento da mente, eu ensino o mundo do coração através da Bíblia. E aí eu faço uma prova com eles. 시원 다만 제가 읽어보지 않았으면 우리 이재관 전도 막 목사님 이 학생이 Aí, fazendo essas provas, os professores corrigem e depois eles falam, pastor, olha o coração dele. Eu fico assustado. 제일 재밌는 시간이 박욱수 목사님 마인드 교육 Eles dizem que a melhor parte da aula para eles é o treinamento de mente para eles. 학원 배우죠 마음의 세계 Porque na escola vocês podem aprender ciências, mas vocês não podem aprender o mundo do coração, porque esse mundo do coração está dentro da Bíblia. 그건 모르는 Fora a Bíblia, não existe onde vocês possam saber sobre isso. E aí eu ensino sobre o mundo do coração para eles. E porque os universitários são muito simples. Assim que eu falo, eles aceitam na hora, sem retrucar nada. 저는 여러분 이 성경에서 마음의 세계를 Eu, através dessa Bíblia, aprendi o mundo do coração. 제가 마음의 세계를 Eu falo sobre o mundo do coração para as pessoas. 우리가 왜 하나님을 Sabe por que a gente não consegue acreditar em Deus?
마귀가 하나님 말씀을 Satanás faz com que a gente não acredite na palavra de Deus. 군대에서 전투라는 No exército tem alguns soldados. 선발대라고 있어. 제일 먼저가 Tem alguns soldados que tem base ali, tem não sei quem ali, 다음에 tem tal pessoa ali naquela outra base. 그걸 먼저 선발대가 파. Então esse tipo de soldado tem que saber todas essas informações. 포병의 포사역 지원 요청을 받아. 포병 나가라 오바. Aí eles recebem uma informação. Aqui é tal base. 포 지원 사격 요청한다 오바. Então atire para não sei aonde. 이불을 때려라. Atire com canhão, atire com metralhadora, atire com bomba. 선발대 그거 알아 이제 반짝병이. Então o informante tem que falar isso. Aí depois, piu, bom, aí estoura aquele lugar. 저게 타냐고 명중. Então sucesso, a gente conseguiu atingir o lugar. Aí todo mundo fica feliz. E o próximo, canhão. 바로 이끌이 그 우로 이끌이 상으로. Então, 25 graus à direita. Aí, segundo, bola de canhão. Daí vai. Aí destroem as casas. Aí destroem os canhões. Destroem os caminhões. 저게 마비를 시키는 거야. Faz com que o adversário fique sem movimento nenhum. Porque se atacarem assim sem nenhuma defesa, não pode. 말이야 후퇴하는 사람 그냥 Então eles não atacam de qualquer jeito. Então a primeira coisa que o informante tem que fazer, 부대가 빠져먹고 ou quem planeja tem que fazer o quê? 뭘 합니까? 조량 Tem que pensar, se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, se eles atacarem aqui, vai acontecer assim. Então a gente tem que atacar onde? 살상용 입만 살상용 지뢰 대인 지뢰 매설해라. 지뢰 매설. Então tem que fazer planos, tem que ver todas as estratégias para poder 그때 여러분 의정부 같은 데 lutar. 콘크리트 있잖아요. 그 왜요? 저기 내려올 때 Então, por que tem paredes tão grandes, né, tão longas assim na base, para ser difícil deles atacarem? Então, Satanás também, ele colocou muros, ele construiu muros no nosso coração para a gente não poder ir para diante de Deus. Ele construiu esse muro como? Com o meu método, com a minha sabedoria, com a minha cultura, com a minha teoria, para a gente não poder ir para diante de Deus. 비디오로 쭉 보듯이 아브라함에게 Então, vendo por vídeo, a gente gravado, a gente pode ver Abraão. 그가 내가 그에게 복을 주니 그로 내게 Então abençoá-la-ei, dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. 그에게서 나리라. Amém! É só acreditar nisso. Mas no coração de Abraão tinha a teoria dele. E riu. 100세 된 사람이 어떻게 자식을 A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Satanás colocou isso no coração deles. 여러분의 경험 방법으로 Parece que só pelos seus métodos vai dar certo e pelo método de Deus vai dar errado. Por isso vocês não conseguem viver uma vida espiritual. 자, Até aqui, pessoal, vocês são iguais a Abraão. 같은 촌수니까 Todos vocês são iguais. Vocês também são assim, né? 이 앞에 하나님 진짜 내 생각 Parece que pelos seus pensamentos não vai dar certo, não é? 그 다음에 일어나는 일 Mas eu vou falar o próximo passo que acontece. 하나님 Deus começou a falar para Abraão. Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. 언약이 되리라. Não! 네가 아들은 Você vai nascer um filho. E você vai se chamar Isaque. E eu vou estabelecer com ele a minha aliança, aliança perpétua. 첫 번째 말 No começo, Abraão não quis escutar isso, né? Mas escutando a segunda coisa, ele falou assim: tá certo. Se for Deus, Deus ele tem grande poder. Tá certo. Por que eu pensei assim? Por que eu pensei assim? 그래서 마음 Por isso, ele trocou de coração. 거기서 E aí,
Ele jogou fora o coração de acreditar em si mesmo e aceitou a palavra de Deus. Isso nós chamamos de fé. Com o meu pensamento não combina. Não combina com o meu método. Meu pensamento não combina com isso. Mas quando ele aceita a palavra de Deus pela fé, quando ele aceitou, Deus com o seu poder pôde trabalhar. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para conceber. Pela fé, então, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então ela já estava velha, já não tinha mais o costume das mulheres, mas ela recebeu poder para ser mãe. Ela recebeu poder para ser mãe através do quê? Através da fé. Deus quer me dar um filho. Deus quer me dar um filho. Então, se Ele quer me dar um filho, eu vou ter um filho. Então, eu vou ter um filho. Então, meus filhos vão... Minha descendência vai ser tão numerosa como as estrelas dos céus e a areia do mar. Ele teve esse coração. Até pouco tempo, então, Abraão não conseguia aceitar isso. Ele estava rindo, a Sara também estava rindo, falando, ai, não fala coisa sem sentido. Às vezes, quando a gente escuta a palavra de Deus, parece que não faz sentido, que não combina, que não tem nada a ver. Então, não foi só com Amon Redin. Na minha vida também, eu experimentei muito Deus que realizou coisas impossíveis na minha vida, pessoal. Esse Deus, assim como Deus trabalhou em Abraão, hoje à noite, Deus deseja começar a trabalhar no seu coração. Então, pessoal, como que Deus trabalha no seu coração? É só jejuar por 40 dias? É só ficar orando a madrugada inteira? É só dizimar? Não, não é assim. É só acreditar na Bíblia do jeito que ela diz. Abraão, ele riu quando escutou a palavra de Deus, não faz sentido, mas ele trocou de coração. Se Deus fizer, vai dar. E assim ele jogou fora o pensamento dele. Eu ensinei essa verdade para muitas pessoas. A maioria das pessoas são iguais a Gênesis capítulo 17, versículo 17. Abraão era igual a nós. Tá falando uma coisa besta, assim, que não tem nada a ver. Parece que é impossível, que não tem nada a ver comigo essa palavra. Mas mais do que acreditar no meu conceito, mais do que acreditar na minha pequena experiência, eu acreditei na palavra de Deus. E foi aí que pelo poder, Deus começou a trabalhar pelo poder dele. As pessoas que não têm fé, elas escutam a palavra de Deus e elas misturam a palavra de Deus ao seu pensamento. Por isso que não é nem isso nem aquilo. Por isso, para a gente poder ter fé, assim como Deus trabalhou em Abraão, Deus, eu não tenho fé, mas Deus quer me dar fé. Então eu não quero seguir meu pensamento, mas eu quero seguir a palavra de Deus. Então eu quero jogar fora o meu pensamento e quando eu aceitar a palavra de Deus, então a partir dessa noite Deus vai trabalhar grandemente na sua vida. E quando Deus trabalhar grandemente na sua vida, vocês vão poder ter fé de que qualquer problema, grande ou pequeno, Deus vai trabalhar na sua vida e vocês vão se tornar as pessoas mais felizes desse mundo. Amém? Amém, aleluia. Abraão trocou de coração. Eu fui realmente muito insensato. Deus quer me dar um filho e Ele quer fazer a minha descendência ser mais numerosa do que as estrelas do céu. E Deus quer me abençoar essa noite. Então, se Deus fizer isso, vai dar certo. Então, o homem não pode, mas se Deus falou que Ele vai fazer, então eu acredito. Deus pode trabalhar. A partir desse momento,
eu também tive no meu coração, esse pensamento vem de Satanás para não acreditar na palavra de Deus. Então, se eu seguir essa palavra, eu vou fracassar. Então, eu abandonei meu pensamento e aí eu comecei a aceitar a palavra de Deus. Então, assim como Abraão fez naquele tempo. Abraão, no começo, quando ele escutou a palavra de Deus, que isso, como eu vou poder aceitar, como é que eu vou poder ser pai, como é que eu vou poder engravidar Sara, eu já tenho 100 anos e a Sara 90. Então, depois que Deus falou, Abraão teve o coração, tá bom, pro homem é impossível, mas se Deus falou, ele vai fazer. O que há de impossível para Deus fazer? E daí, a Sara recebeu poder para ser mãe. Até então, minha coluna, por que eu tô passando esse vento gelado no meu joelho? Eu tô dolorida. Essa é a imagem de Sara. Até quando ela vê como uma pessoa de idade assim poderia ter um filho. Até quando as jovens têm um filho, elas ficam diante da morte. Mas como é que a Sara com aquela idade ia poder ter um filho? Mas quando Deus fez, eu vou poder ter um filho. Quando ela teve esse coração, isso é fé. Assim que entrou esse coração, quando o coração dela se tornou um com o de Deus, e aí o coração de Deus entrou na Sara e ela pôde ter força. Querido, vamos escalar a montanha. Como assim? Que eu vou levar tudo isso, vai, daí que eu carrego tudo. Minha esposa tá estranha. Que estranho o quê? Eu tô junto com Deus. Aí, de repente, ela começou a ficar barriguda. Querida, eu tô com vontade de comer carne de porco. Querida, eu tô com vontade de comer isso. Aí, nasceu... Quer dizer que ela nasceu um filho, não é? Deus, assim como ele trabalhou em Abraão, trabalhou em Moisés, trabalhou em Davi, trabalhou em Pedro, e ele está trabalhando na gente também. E assim também, no meu pensamento humano, não vai dar certo. Mas quando eu fico diante do Deus Santo, eu abandono o meu pensamento. Eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. A partir do momento que eu tenho essa fé, Deus pode ficar vivo no meu coração e começar a trabalhar dentro de mim. Eu estava um dia andando de carro com meu filho. Pai, a gente quer fazer uma conferência na faculdade Koryo, mas eles estão contrariando a gente e a gente teve muita dificuldade. Eu falei para o meu filho, Yongguk, isso é óbvio. Sempre onde Deus trabalha, Satanás está querendo impedir. Uma coisa que você tem que saber, Deus, ele tem mais força e ele é mais forte, ele tem mais poder do que Satanás. Por isso você tem que acreditar que Deus vai trabalhar. E Deus sempre ganha no final. Se você, entre a luta entre Deus e Satanás, se você ficar do lado de Deus e Satanás for mais forte, então a gente vai ter um problema. Mas Deus é mais forte, a gente vai vencer. Aí, meu filho, ele teve um grande fardo de fazer conferência naquela faculdade de Koryo, mas aí, naquele tempo, muitos estudantes receberam a salvação naquela faculdade, abriu até um clube da nossa igreja lá. Aí o meu filho ganhou grande força no coração. Sim, pai. Meu pensamento era assim, mas quando eu segui a palavra do pai, realmente eu vi que a bênção veio até mim. Quando eu vejo a vida do meu filho, eu vejo que ele tem fé tanto em Deus e como ele acredita em mim. E aí Deus pode trabalhar. Não só o meu filho. As pessoas, não existe nenhuma que tenha fé desde o começo. Por quê? Porque nós somos da descendência de Adão. Satanás trabalhou nessa descendência e ele fez com que a gente não pudesse acreditar na palavra de Deus. Pessoal, por isso, vocês têm que acreditar exatamente na palavra de Deus e não nos seus pensamentos. Mas Satanás, quando a gente vê a palavra,
Jesus Cristo morreu na cruz e ele lavou perfeitamente os nossos pecados. Ele falou que nunca mais se lembraria dos nossos pecados. Mas Satanás, ele fala umas coisas contrárias. Mas você cometeu pecado, mas você é pecador. Como você não tem pecado? Você não tem nem consciência? Você é ser humano? Ah, então você vai se corromper. Ai, como você pode ter cara... Você é tão cara de pau de ficar falando que você não tem pecado? A Bíblia falou que eu não tenho pecado? Então, mas as pessoas dizem, eu sou pecador. Então, Satanás, ele conduz as pessoas para terem uma vida espiritual contrária da Bíblia. Por isso, Satanás faz com que vocês não possam aceitar o Espírito Santo. No coração de algumas pessoas estão cheias de palavra de Deus, mas tem algumas pessoas que não têm nenhuma palavra de Deus no coração. Por isso que elas são problemáticas. Pessoal, joguem todos os seus pensamentos fora. E assim como Abraão trocou de coração, Sara trocou de coração, quando eu, ser humano, vejo, parece impossível. Mas, se eu aceitar a palavra de Deus pela fé, vocês vão se tornar Abraão de hoje em dia. Vocês vão se tornar o Davi de hoje em dia. Vocês vão se tornar o Pedro de hoje em dia. Vocês vão se tornar o Paulo dessa geração. Por isso, Deus vai poder trabalhar fortemente através de vocês. Vamos orar.